Cuidado quando o seu objetivo ele começa a ser maior do que o seu propósito. Ou melhor, ele começa a ser mais importante do que o seu propósito. É um negócio incrível. Eu tive resgatando, fazendo as edições dos vídeos aqui para vocês, né, dos vídeos passados, e eu percebi aqui assim, dentro da história que eu estou contando para vocês, dentro dos números que eu estou compartilhando com vocês, que o que era principal para mim quando eu comecei a fazer esse trabalho, ele começou a se perder no momento em que eu passei a dar mais valor para o tempo que eu estava fazendo a natação. Eu tenho que diminuir tempo, eu tenho que ser mais eficiente, eu tenho que ser mais isso, eu tenho que ser mais aquilo, do que fazer a minha natação, seguir com um plano que eu tenho traçado lá desde o início do ano, que eu comecei lá no mês de janeiro, e também fazer com que a cada treino, a cada oportunidade, a cada insight, a cada ideia que aparecesse, eu tivesse condições aqui de fazer alguma coisa para vocês. E foi muito engraçado porque à medida então que eu comecei a trabalhar fazendo mais treinos por dia, então eu faço 2 treinos por dia, são 3 vezes por semana, fazendo mais treinos por dia, e a minha busca incessante em ser cada vez melhor em termos de tempo, então nadar num tempo menor aquele quilômetro que eu tô fazendo, isso daí acabou de certa forma colocando aqui uma nuvem, né, uma nuvem espessa, porque eu não sabia exatamente para onde eu estava indo, e isso se refletiu na minha inspiração para que buscar ideias, trazer conteúdo, fazer vídeos e contar histórias para vocês e como é que vocês aplicam esses aprendizados no seu dia a dia, porque a única coisa que eu queria fazer naquele momento que eu estava dentro d'água era dar o máximo de braçadas o mais rápido possível, com o maior deslize que você pode imaginar, com pernadas poderosas, e então eu acabei deixando de praticamente gravar vídeos aí no mês de junho e no mês de julho. Foram poucos vídeos que eu gravei, e então eu tô aqui recuperando aquelas ideias que eu tive lá atrás para poder então compartilhar com vocês. E esse aqui é uma provocação que eu faço para vocês, porque muitas vezes o que acontece é que a gente acaba no nosso dia a dia, eu vou falar especificamente de carreira aqui para vocês, tá? No afã de você crescer na sua carreira, no afã de você crescer no seu trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ser mais reconhecido, para ocupar posições cada vez mais importantes, a gente deixa coisas muito importantes para trás, e especialmente aquelas coisas relacionadas com o nosso propósito, aquelas coisas que nos fizeram entrar nesse trabalho, na onde você está, onde eu estou, para então poder compartilhar, para poder crescer, para poder trazer mensagens, para trazer ensinamentos, para trazer dicas, para trazer oportunidades das pessoas refletirem e fazer uma coisa muito melhor, ser muito melhores naquilo que elas fazem. Então, isso daqui é uma boa reflexão que eu tenho feito ao longo do tempo, e é engraçado porque o que aconteceu, e eu estou falando aqui de final de junho, mês de julho, e agora eu estou entrando em agosto, porque isso bateu muito forte na minha cabeça, e o que aconteceu, assim, o que está acontecendo, e eu vou contar para vocês mais para frente, é uma coisa incrível, porque o que eu vi era que eu tinha aquele afã de conseguir os grandes resultados lá atrás, perder conteúdo, perder história, perder insight, perder ideia para conversar com vocês. E quando foi agora no finalzinho do mês de julho, quando eu voltei mais efetivamente aí para os meus treinos, então eu peguei e falei, eu preciso botar criatividade, eu preciso colocar a minha cabeça aqui, eu preciso colocar o meu cérebro aqui para funcionar, para poder trazer coisas importantes para as pessoas. E algo incrível está acontecendo, porque já no mês de agosto é maluco, porque eu já estou conseguindo os melhores tempos, ou seja, sem ficar quase maluco lá, dando braçada e pernada para todo lado, aquela preocupação inteira de fazer acontecer, muito pelo contrário. Pular dentro d'água, fazer a natação,
tirar as bordas da piscina do meu treino ali assim, e por incrível que pareça, hoje, aqui estamos no mês de agosto, então hoje, dia 6 de agosto, eu fiz o melhor tempo desde quando eu comecei a treinar esse ano. Sem esforço, sem estar muito apressado, sem perder o ritmo, sempre mantendo o foco, sempre vendo para onde eu estava indo, sempre simplesmente deixando o movimento fluir, porque daí eu percebi que o movimento já estava internalizado. E o que eu estou percebendo aqui, que com essa movimentação que está acontecendo, aparentemente eu estou naquela fase que aconteceu lá no final do mês de abril para o final do mês de maio, que é quando eu saí de nadar 1 km por dia para nadar 2 km. Me parece que eu estou começando a chegar num nível agora de que eu vou precisar acrescentar mais 1 km nesse dia. E aí eu tenho uma outra história boa para contar sobre isso, à medida em que a gente vai evoluindo, tá bom? Então era isso, fiquem com Deus, beijo grande, a gente se vê em breve.